Aí eu vou falar um pouquinho sobre a bioquímica respiratória e o equilíbrio ácido básico. Antes disso, eu queria fazer um resumo ou uma revisão, para quem já estudou, da anatomia do sistema respiratório. No vídeo passado eu tinha comentado as estruturas, os órgãos que compõem esse sistema, mas eu não aprofundei em relação à anatomia de cada estrutura, tá? E aí o que acontece é que eu comecei a estudar anatomia do sistema respiratório depois da prova de anatomia, que foi um grande arrependimento na minha vida. Enfim, então vamos ver agora, tá? Só pra também ficar sabendo, legal, tá? Depois a gente começa e termina, em seguida, a bioquímica da função respiratória, beleza? Então vamos lá. O sistema respiratório, né, começa na cavidade nasal, aí entra pelo nariz, passa pela faringe, depois pela laringe, em seguida vem a traqueia, e aí a gente chega no tórax, né? A traqueia se bifurca em brônquios que se dirigem aos pulmões e que se ramificam, né? E a gente vai detalhar cada partezinha desse sistema. O pulmão, né? No caso, a gente tem dois pulmões, um esquerdo e um direito. O nosso pulmão esquerdo, ele é levemente menor, levemente assim, cerca de 10% menor que o pulmão direito, tá? Isso acontece por conta do coração, tá? Que, né, fica do lado esquerdo do nosso corpo. E aí, por isso, né, o pulmão esquerdo, ele contém apenas 2 lobos, enquanto o direito apresenta 3 lobos. Os lobos do pulmão esquerdo são o lobo superior e inferior. O pulmão esquerdo tem 2 lobos, superior e inferior. O pulmão direito tem 3 lobos. Tem superior, tem inferior e tem um entre eles, o médio. Então, lobos do pulmão direito, lobo superior, lobo médio, lobo inferior, tá? E esses lobos são separados por fissuras. No pulmão esquerdo, a gente tem uma fissura, que é a fissura oblíqua, e que separa os lobos superior e inferior. E no pulmão direito, a gente tem duas fissuras, perdão. A fissura oblíqua, que separa o lobo superior do lobo médio, e posteriormente, né, o lobo superior do inferior. E tem a fissura horizontal, que separa o lobo médio do pulmão direito do lobo inferior do pulmão direito. Beleza, deu para entender isso? Aí, o sistema respiratório cria o trajeto para o ar chegar até os pulmões. É tipo assim, ar tome o caminho das pedras até os pulmões, né? E aí, o ar, então, passa pelas vias respiratórias superiores e inferiores, até chegar nos pulmões, onde vão ocorrer as trocas gasosas, e o ar, né, o gás oxigênio, vai entrar no sangue e se dirigir aos tecidos, tá? Para oxigenar os tecidos e ser consumido, né? Ser utilizado pelas nossas células. Nos pulmões a gente encontra os alvéolos, que são revestidos, ou simplesmente são formados, né, por um epitélio pavimentoso simples. Nos alvéolos ocorre a hematose e as trocas gasosas, mais especificamente nas células alveolares, as células que compõem o alvéolo tipo 1, tá? As células tipo 2 dos alvéolos são responsáveis pela produção do surfactante, que é aquela substância lipoproteica que reduz a tensão superficial, impedindo ou diminuindo as chances de colabamento dos alvéolos, ok? Aí, vamos começar do começo, né? Nariz. O sistema respiratório começa no nariz, beleza?
Então, quais são as partes do nariz? A raiz do nariz, o dorso do nariz, as asas do nariz, o ápice, que é essa bolotinha aqui no meio, e o septo, né, que é uma estrutura, inclusive, interna, que vai separar os lados direito e esquerdo do nariz. Pelo que eu entendo, é isso. Então, o que a gente vê do nariz é um quarto do nariz, tá? Que a gente vê, assim, no rosto da pessoa. Na verdade, o nariz é uma estrutura bem complexa. E pra dentro tem várias coisas aí. E o nariz também tem várias funções. Tem a função olfatória, a função respiratória, de aquecimento, umedecimento e filtração do ar. Enfim, né? Sintetiza muco, possui cílios, pelos, tá? Que vão aprisionar partículas. Enfim, vamos lá. É também uma estrutura altamente vascularizada, certo? O nariz é formado por cartilagens e ossos. Lâmina perpendicular do septo nasal separa o lado esquerdo e direito. A entrada nasal é o vestíbulo do nariz, que contém os pelinhos, né? Que podem ser chamados também de vibríceas. Não encontrei isso no livro, mas vi uma videoaula que dizia. A cavidade nasal. A gente vai ter as fossas nasais, que contém o teto, formado pelos ossos frontal, etimoide e esfenoide. E aí, nas fossas nasais, ou na cavidade nasal, né, a gente encontra também as conchas nasais, tá? São 3 de cada lado. E aí tem as conchas nasais superiores, médias e inferiores, né? Então, de um lado, você vai ter a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. 3 de um lado e no outro 3, uma superior, uma média e inferior. As conchas nasais são tipo prateleirinhas e acima delas fica a região olfatória, que contém o epitélio olfatório, né, responsável por fazer a transdução do sinal químico e sinal elétrico que vai ser enviado para o sistema nervoso central para a gente sentir o cheiro, tá? E que contém as raízes ali do nervo olfatório. Entre as conchas nasais mais escondidinhas, a gente encontra os meatos nasais, que, enfim, eu não me lembro exatamente por que que eles fazem, mas eu acho que tudo isso ajuda a fazer o ar ser mais aquecido, né? O ar quando gira ali, aquela região altamente irrigada, né? Isso acaba aquecendo o ar. E é importante que o ar chegue quentinho, né? Dilatado nos nossos pulmões. Até para, feito eu tinha falado até no outro vídeo, para não ressecar a via respiratória e papapá, beleza? Na cavidade nasal, a gente também observa seios paranasais. E aí, dentro dos seios paranasais, né, a gente tem o seio frontal, o seio esfenoidal e, enfim, outros seios. Do nariz, a gente vai para a faringe, beleza? Lembra que a faringe é dividida em 3 partes. A parte nasal da faringe, conhecida como nasofaringe, a parte oral da faringe, conhecida como orofaringe, e a parte laríngea da laringe, conhecida como laringofaringe, tá? A divisão do nariz para faringe, né? Ou seja, a transição do nariz para a nasofaringe é chamada de coana, porque elas têm como se fossem 2 aberturinhas chamadas de coanos. O nariz ainda tem outras coisas que eu não falei, tem tipo uns tubos, né, chamadas trompas de Eustáquio, que levam até a tuba auditiva. E os seios paranasais, eles auxiliam a dar ressonância da voz. Quando você tem a vibração ali do som, essas caixas de ressonância, né, e outros ductos, enfim, vão ajudar a amplificar ou, enfim, modificar a vibração. Então, enfim, isso também é bem interessante, tá? Aí, vamos falar da faringe, né? Então, a nasofaringe, ela se situa posteriormente à cavidade nasal, né?
A faringe é um tubo que vai até a laringe, participa do sistema digestório e do sistema respiratório. A orofaringe está situada posteriormente à boca, cavidade bucal. E a laringofaringe, né, que vai até a laringe, ela fica localizada, na verdade, ali até mais ou menos o nível da cartilagem cricoide, se eu não me engano, da laringe, né? Pelo que eu lembro, é isso mesmo. Aí vamos falar da laringe, beleza? Sobre a faringe, o que mais a gente tem pra falar dela, né? Na orofaringe e laringofaringe, a gente encontra um tecido epitelial estratificado, tá? E, enfim. Músculo, né? Músculo esquelético. Músculo estriado esquelético e... Enfim, vamos falar da laringe. A laringe, ela começa, tá? Numa região, a gente chama ali a parte inicial dela de vestíbulo da laringe. E é na laringe que a gente observa as cordas vocais. A vibração dessas cordas ou pregas vocais, né, produzem o som. E aí, quem são as pregas vocais? A gente tem 4. São 2 pares. Um par de pregas vocais falsas ou vestibulares, que estão localizadas na parte mais superior da laringe, e um par de pregas vocais verdadeiras ou simplesmente vocais, que são responsáveis pela produção, propriamente dita, do som, tá? E que estão situadas inferiormente às pregas falsas. Entre essas pregas, né, entre esses pares de pregas, o par de pregas falsas e o par de pregas verdadeiras, ou simplesmente vocais, a gente tem o espaço glótico. Entre as pregas vestibulares, a gente tem uma regiãozinha, que eu me esqueci o nome, e entre o par de pregas verdadeiras ou vocais, a gente tem o espaço chamado de rima glótica, ou rima da glote, tá? A glote é a via de passagem na parte inicial da laringe. Quando você se alimenta, a faringe e a laringe se movimentam. A faringe, ela é como se ela se alargasse, e a laringe, ela vai para cima. E nesse movimento, a epiglote, é como se ela fechasse a laringe, tá? Ela eleva a glote e a epiglote fecha a glote, tá? Então, o alimento não passa para as vias respiratórias. E aí cai no esôfago, ok? A laringe é formada por 9 cartilagens, 3 ímpares e 3 pares, certo? Então, quais são as ímpares? A epiglótica, ou epiglote, a tireoidea, que tem um pomo de Adão, né? Que é conhecido como proeminência laríngea, e a cricoide, né? É na altura da cartilagem cricoide que a gente encontra a glândula tireoide, que tá anteriormente à laringe, né? Ela fica na frente da cartilagem cricoide, tá? A parte mais inferior da cartilagem cricoide é o fim da laringe, né? Abaixo dela, abaixo da porção mais inferior da cartilagem cricoide, já começa a traqueia, né? Com seus anéis cartilaginosos incompletos. Então, pronto. 3 cartilagens ímpares na traqueia, epiglote, tireoide e... Não, perdão. Epiglote, tireoidea e cricoide. E as pares são 3 pares, tá? De cartilagem. 2 aritenoides, né? São 2 cartilagens aritenoides, 2 corniculadas e 2 cuneiformes, tá? Deu pra entender? Porque eu fico meio confusa em explicar isso de par e ímpar. No caso, o ímpar é fácil, né? Mas a par, eu fico, caramba, será que eu falo 2, né? 2 ou eu falo um par de aritenoides? Enfim, mas eu acho que deu pra entender, né? É um par de aritenoides,
Então, são duas cartilagens aritenoides, uma de cada lado, tá? Que estão posteriormente à cartilagem tireoide. Enfim, mas elas estão posteriormente, tá? Você não consegue visualizar numa vista frontal. Aí, um par de corniculadas e um par de cuneiformes, tá? Então, são essas três, aritenoide, corniculada e cuneiforme, que estão em pares, e isso dá um total de 6 cartilagens, mais aquelas 3 ímpares que a gente falou, epiglótia, tireoide e cricoide, beleza? Tem músculos, né? Também ali na laringe. E a laringe permite a chegada do ar na traqueia. Tem mais alguma coisa legal pra eu falar? Tipo assim, entre as cartilagens a gente tem aquelas coisas, ligamento, não sei o quê. Aí, entre a cartilagem cricoide e a tireoide, tem o ligamento cricotireóideo, né? Entre o osso ióide, que tá aqui também, né, na laringe, e a cartilagem tireoide, a gente observa a membrana tiroióidea. Aí, é esse tipo de coisa, né? Aqueles detalhezinhos bem específicos de anatomia. E que eu acho que se eu ficar falando aqui, eu só vou estar gastando tempo e confundindo, né? Jogando um monte de palavra de nome. Meio sem sentido, porque tipo, não dá pra gente visualizar. E normalmente também são aqueles objetivos bem pequenininhos. Então, enfim, eu vou passar isso. Até porque era pra estar fazendo um vídeo de bioquímica, né? Mas aí vamos lá. Traqueia. A traqueia mede aproximadamente 11 centímetros de comprimento e aproximadamente 2 a 2,5 centímetros de diâmetro. Contém aproximadamente 20 anéis cartilaginosos. Dentro da traqueia tem muco, porque a traqueia, né, é esse tubinho que vai levar, né, até o tórax. E lá embaixo, assim, né, vai se ramificar nos brônquios. O que é que acontece com a traqueia? A traqueia, ela é formada por 4 túnicas. Indo como se fosse do mais interno para o mais externo, né? Tem a túnica mucosa, com as células caliciformes, né? Formada por um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico ciligado, com essas células caliciformes, não queratinizado. Os cílios servem para mover, né, as partículas de poeira, fumaça, né, de poeira, enfim. Junto com o muco, ali, né. E o que mais? Aí, ali você também observa algumas fibras. Em seguida, né, logo após a túnica mucosa, tem a túnica submucosa, depois a túnica... Eita, me esqueci o nome da outra, acho que é a túnica média. Enfim, e por fim a túnica adventícia. Aí na túnica antes da adventícia, a gente observa bem direitinho os anéis cartilaginosos que são em formato de C, né? Não são anéis em formato de O, que seria um anel completo. São tipo semicírculos. Então, são anéis assim, tá? Ai, enfim. Pronto, aí a parte mais inferior da traqueia tem uma crista interna chamada carina, que vai se dividir nos brônquios. O brônquio direito, tá? E o brônquio esquerdo. O brônquio direito, ele é mais curto, ele é mais verticalizado e ele é mais grosso, ou seja, mais calibroso, ok? Já o brônquio esquerdo
é mais fino, menos calibroso, é mais horizontalizado e é mais longo, ok? Os brônquios, assim como a traqueia, são formados também por anéis incompletos em formato de C, tecido conjuntivo e musculatura lisa, né? Se bifurca ao chegar no pulmão, no hilo, numa região chamada de hilo, e se trifurca, né? Se divide em 3 no pulmão direito. No esquerdo, se bifurca em 2. Basicamente, você tem os brônquios, né? A traqueia, aí 2 brônquios. Um direito, um esquerdo. Quando eles vão entrar no pulmão, eles se dividem. Cada divisãozinha vai para um lobo. Se o pulmão esquerdo tem 2 lobos, então você vai ter uma ramificação do brônquio indo para o lobo superior e uma outra ramificação do brônquio indo para o lobo inferior. Então, são chamados brônquios lobares ou secundários, que se ramificam entrando em cada um dos lobos pulmonares. O pulmão esquerdo tem 2 lobos, então você vai ter 2 brônquios, um para cada lobo, né? Um lobo superior e um lobo inferior. No pulmão direito, a gente tem 3 lobos, então vai ter o brônquio direito, vai se ramificar em brônquio lobar superior, que vai entrar no lobo superior do pulmão direito, brônquio lobar inferior, que vai entrar no lobo inferior do pulmão direito, e brônquio lobar médio, que entra no lobo médio, né, do pulmão direito. Então, o brônquio direito se trifurca, tá? Se divide em 3. Cada ramificação do brônquio direito vai para um lobo do pulmão direito, certo? O brônquio esquerdo se bifurca, se ramifica em 2 brônquios. Cada ramificação do brônquio esquerdo se dirige, entra em um lobo do pulmão esquerdo, tá? Como o pulmão esquerdo tem 2 lobos, então você vai ter um brônquio, uma ramificação, né, do brônquio entrando em um lobo, que é o lobo superior, e o outro entra no outro lobo, que é o lobo inferior, ok? Ficou confuso? Espero que não, tá? Então, traqueia, brônquios. Aí, brônquio eu sendo super repetitiva, feito sempre, né? Mas só pra ter certeza de que deu pra entender esse negócio. Aí, cada brônquio vai se ramificar, né? O brônquio direito se ramifica se divide em 3 ramificações, em 3 ramos. Cada ramo se dirige a um lobo do pulmão direito. E o brônquio esquerdo, mesma lógica, mas como o pulmão esquerdo só tem 2 lobos, então você só vai ter 2 ramificações, 2 ramos do brônquio esquerdo, tá? Cada um entrando ali em um lobo do pulmão esquerdo. Ok? Aí, basicamente, então, o brônquio direito, aí ele se ramifica em 3 ramos. O brônquio lobar ou brônquio secundário superior, o médio e o inferior. E o esquerdo dá origem a 2 ramos. O superior, que entra no lobo superior do pulmão esquerdo, e o inferior, que entra no lobo inferior também do pulmão esquerdo, né? Ok? Tentando não ser repetitiva, né? Mas provavelmente tô sendo. Aí, dentro do pulmão, você vai ter os segmentos pulmonares, que é tipo assim, onde cada ramificação do brônquio tá, né? Tipo, tá chegando. Porque além dos brônquios secundários ou lobares, que a gente acabou de conversar, tem também os brônquios terciários ou segmentares. E aí cada um vai para uma regiãozinha do pulmão. Cada pulmão apresenta 10 brônquios segmentares e 10 segmentos bronquiopulmonares, que são essas regiões em que cada brônquio terciário chega, ok? Ou, enfim, supre de ar, tá? Aí os brônquios terciários se ramificam nos bronquíolos. E aí os bronquíolos se ramificam, até chegarem nos bronquíolos terminais, né? Que terminam a zona condutora da respiração, do sistema respiratório, né? Que tem a função de conduzir o ar até os pulmões.
E logo após os bronquíolos terminais, vem os bronquíolos respiratórios. Os brônquios, ou são os bronquíolos, eu não me lembro, acho que são os brônquios. Não vou falar porque eu não tenho certeza, então não vou falar essa informação. Mas, enfim, a partir dos bronquíolos respiratórios você já não tem mais os cílios, né, aquele babado todo, tá? E como é que eu vou proteger o corpo da poeira que alcança essa região? Aí lá a gente vai ter outro sistema de proteção, né? Que não consiste nos cílios que vão estar ali varrendo, no muco que tá aprisionando e tal. Lá no interior dos pulmões, assim, na região dos bronquíolos respiratórios em diante, vão ser os macrófagos, os responsáveis por fagocitar, né, partículas estranhas, etc, tal, ok? Então, a gente tem um sistema imunológico aí acoplado, né, a essa zona respiratória, que é onde vão ocorrer as trocas gasosas. Bronquíolos respiratórios não apresentam cartilagem, tem muito músculo liso, né, enfim. E aí vamos falar um pouquinho dos pulmões, né? A gente já falou, no caso, pulmão esquerdo, 2 lobos, bilobado, é menor que o direito. Pulmão direito, trilobado, 3 lobos, superior, médio e inferior. Aí as fissuras, né? O pulmão direito tem 2 fissuras, a oblíqua e a horizontal. E o pulmão esquerdo, uma fissura, que divide os 2 lobos, que é a fissura oblíqua, ok? O pulmão esquerdo, eu falei, né? Que o esquerdo contém apenas uma fissura. Enfim, já tô ficando louca. Vai ficando no fim do vídeo, eu já vou perdendo a minha massa encefálica. É isso, mais ou menos, da anatomia do sistema respiratório. Obviamente, eu não falei sobre os músculos respiratórios, né? O diafragma, que é o principal deles, fica localizado ali na base do pulmão, né? Lembrando que o pulmão, cada pulmão apresenta as faces. Face costal, contra as costelas, né? A base, que é a parte mais inferior. O ápice, que é essa região, como se fosse o topo, né, do pulmão, que é a única região que a gente consegue palpar, inclusive, mais ou menos aqui, assim. Tá situado um pouco acima do terço mais proximal ao externo da clavícula, tá? Esse terço da clavícula mais medial. E o que mais tem pra gente dizer do pulmão? Pronto, aí o ápice, a base, a face costal e a face mediastina, que é como se fosse a face de um pulmão olhando pro outro, tá? Então, a face mediastina. E... deixa eu pensar. Aí pronto. Aí o diafragma tá ali na base, né? Tem um formatozinho de cúpula, ou como se fosse aquele negócio do paraquedas. E o que mais? A contração do diafragma promove a entrada de ar nos alvéolos. E o relaxamento do diafragma, né, representa o momento da expiração, da saída de ar. E tem os outros músculos da respiração, os intercostais externos envolvidos na inspiração também, que vão promover, né, o aumento lateral e anteroposterior da cavidade torácica no momento da inspiração. E seu relaxamento, né, permite a expiração. E tem os intercostais externos, ativos na hora da expiração, sobretudo, né,
na expiração forçada ou profunda. Os outros músculos da expiração, que são mais úteis nessa expiração profunda, consciente, forçada, enfim. Tem o reto abdominal, transverso abdominal, oblíquo superior, inferior, nem me lembro mais. É oblíquo interno, externo, oblíquo superior, inferior, sei lá. Deixa eu ver aqui pra não passar a fake news, né? Porque eu tô muito sei lá hoje. Aí tá parecendo que eu não sei de nada. É porque eu ia só falar de bioquímica mesmo, mas eu já tô há 30 minutos falando só de anatomia. Vamos ver. Ó. E os da inspiração, né? Os acessórios da inspiração são o esternocleidomastoideo e os escalenos. Mas aí deixa eu só ver se é oblíquo superior e inferior mesmo. Eu já me endoidei toda aqui. Tá, vamos falar da bioquímica respiratória. Eu tava ficando muito lenta já. Mas aí acho que agora vai fluir. Então, vamos ver. Bioquímica da respiração e equilíbrio ácido básico. Lembrando que o gás oxigênio é uma molécula formada por ligação covalente, né? É a união, a ligação entre dois átomos de oxigênio que forma esse composto aí tão essencial à vida. E o O2 é utilizado no nosso corpo para oxidar compostos a fim de gerar energia. Como é que o oxigênio é transportado no nosso organismo? Então, o oxigênio ele pode estar dissolvido no plasma, ou seja, ele pode estar circulando em sua forma livre. No entanto, esse mecanismo, ou seja, essa forma de transporte do O2, não é suficientemente solúvel no plasma para suprir as necessidades. Então, por isso, tá? A hemoglobina, ela é muito mais eficiente para o transporte de oxigênio na corrente sanguínea do que você deixar a molécula de O2 jogada, solta, livre no sangue, beleza? Aí, justamente porque o O2 não é tão solúvel. Então, existe essa proteína, a hemoglobina é uma proteína globular com 4 subunidades, 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta, isso falando da hemoglobina A, que é a hemoglobina do adulto, que é a hemoglobina mais comum, né, entre as pessoas depois de, tipo, sei lá, 28 dias de vida. Na verdade, eu não sei exatamente em que ponto a quantidade de hemoglobina A, ela supera a de HbF, tá? Mas assim, depois que a pessoa nasce, começa já a produzir muito mais HbA do que HbF, né? Então, falando da HbA, a hemoglobina A é composta por 4 subunidades, 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta, e cada subunidade está ligada a um grupo prostético, que consiste, né, no caso da hemoglobina, no grupamento M, que é uma molécula formada por vários anéis de pirrol e que contém um átomo de ferro no seu centro, ok? E é esse átomo de ferro que tem afinidade pelo oxigênio e se liga ao oxigênio, né, transportando essa molécula pelo corpo, tá? Para os diversos tecidos, tá? Então, o que acontece é que a hemoglobina, ela transporta O2 no eritrócito, ou seja, essa proteína, ela é encontrada no interior das hemácias, ela pode estar livre no plasma, só que aí a meia-vida dela é menor, enfim. Então, o ideal, e o que ocorre também é que a maior parte da hemoglobina vai estar na hemácia, beleza? Então, cada hemoglobina é capaz de transportar até 4 moléculas de oxigênio, porque cada subunidade, né, contém um átomo de ferro ali no grupamento M. Beleza? A hemoglobina é capaz de transportar não só o gás oxigênio, mas também o gás carbônico, CO2, e íon hidrogênio, tá?
Transporte de O2 no organismo também pode ser feito pela mioglobina, que transporta gás e oxigênio nos músculos e também serve como uma reserva dessa molécula. A neuroglobina transporta O2 no tecido cerebral, neurônio, também em células da retina e também no coração. A neuroglobina, ela protege o cérebro e o coração de hipóxia, anemia, isquemia e estresse oxidativo. Está associada a tumores pela capacidade de conferir adaptação a células malignas. E por último, a citoglobina, descoberta neste século, tá? E foi encontrada no fígado, nas células estreladas, associada aí a uma função antifibrótica. Aí vamos falar um pouco da hemoglobina, né? Quais são os tipos de hemoglobina? A hemoglobina A, que representa 97% das hemoglobinas, enfim, encontradas, né, no organismo normal, uma pessoa normal. E aí a HbA, ela se subdivide em HbA0 e HbA1. A HbA0 é a grande maioria da HbA, então HbA0 constitui aproximadamente 94% da HbA do nosso corpo e HbA1 só 6%. A HbA1 ainda se subdivide em HbA1A, HbA1B e HbA1C, ok? Aí tem a HbA, né, que se divide em HbA0 e HbA1. Tem a HbA2, que é mais ou menos 2,5% da hemoglobina do nosso corpo, e HbF, hemoglobina fetal, que é somente 0,5% aí, aproximadamente. Sítio de ligação, O2 da hemoglobina. Então, O2, né, a hemoglobina pode se ligar à histidina distal, através das ligações de hidrogênio na cadeia alfa-1, ou liga-se ao ferro do grupamento M, numa ligação covalente coordenada. Falando um pouquinho da hemoglobina S, né, da anemia falciforme, ela é gerada por um distúrbio de caráter genético, né, em que a herança é autossômica recessiva. Então, é uma mutação em um gene que vai fazer com que um aminoácido polar da hemoglobina seja substituído por um aminoácido apolar. E aí isso muda a conformação da proteína e, né, como estrutura está diretamente ligado à função, a função da hemoglobina fica comprometida e o transporte O2 é prejudicado. Indivíduos heterozigóticos, ou seja, azão, azinho, que são portadores do traço, ocorre uma resistência à malária. Hemácias falciformes induzem a expressão de M-oxigenase, que é responsável pela catálise do M, formando monóxido de carbono, CO. Isso previne a invasão e crescimento do Plasmodium, que é o protozoário causador da malária. Pessoas com anemia falciforme vão apresentar ou podem apresentar dores, anemia. A meia-vida das hemácias é em torno de 15 dias. E também é observado infecções de repetição devido à destruição excessiva das hemácias no baço, né, o que, enfim, prejudica aí esse órgão. Vasoclusão também é uma complicação comum. Essa doença pode ser diagnosticada através do teste do pezinho. Os pacientes diagnosticados com hemoglobina S apresentam maior hemoglobina fetal, devido à persistência hereditária da HbF, né? Lembrando que a hemoglobina fetal, ela tem maior afinidade pelo oxigênio e ela é formada por
4 subunidades, né? 2 subunidades alfa e 2 subunidades gama. E a hemoglobina fetal não polimeriza como a hemoglobina S. Então, essa predominância de HbF suaviza um pouco a doença. Inclusive, os tratamentos para anemia falciforme consistem na tentativa de promover o aumento de hemoglobina fetal. Então, por exemplo, a terapia com hidroxiureia aumenta a expressão de HbF e a com resveratrol também tem o mesmo efeito, estimula a expressão do gene da gama-globulina, aumentando a expressão de hemoglobina fetal e também atua como antioxidante. Aí as bases para explicar a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, você tem uma hemoglobina que não está ligada ao oxigênio. Então, essa hemoglobina, a gente diz que ela está no estado tenso. E aí, quando dá presença do oxigênio, né, ela vai se ligar a essa molécula. E aí, ela fica no estado relaxado. Tem até uma figura bem bonitinha que a Cristina botou no slide, né? Que é a hemoglobina no estado tenso e ela no estado relaxado, quando tá com oxigênio. Então, basicamente, o que acontece é uma mudança na estrutura da proteína, tá? Ó, modificação da estrutura quaternária da hemoglobina, que vai de um estado, portanto, tenso para um estado relaxado. No estado tenso, as ligações da cadeia são estabilizadas por pontes salinas. E a gente tem que falar também do BPG, o bifosfoglicerato, que influencia a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. O bifosfoglicerato é um dos produtos da glicólise, um dos subprodutos, né? Não é o produto final, é um dos subprodutos da glicólise, que é aquela primeira etapa da respiração celular que ocorre no interior das células. E aí o bifosfoglicerato é importante para o transporte de oxigênio no corpo, tá? Feito pela hemoglobina. Tô meio gripada, eu também tô ficando mais cansadinha por isso. No caso, o BPG, o bifosfoglicerato, também afeta, né, o transporte de O2 pela hemoglobina, tá? O bifosfoglicerato afeta o transporte de O2 pelo corpo, pela hemoglobina. Como? O BPG se liga à cavidade central da hemoglobina, certo? Deslocando o equilíbrio para a forma tensa. E aí, quando a hemoglobina é oxigenada, ocorre expulsão do BPG e a cavidade central ela fica menorzinha, ela fica pequena. Com o BPG, ela fica assim, vamos dizer. E com o O2, o BPG é expulso, sai, e aí o centro da hemoglobina diminui de tamanho. O BPG tem 5 cargas negativas, ligação com grupos NH3+, histidina, lisina, blá blá blá. Na hemoglobina fetal, um dos resíduos de histidina é substituído por serina. Por isso que ela tem maior afinidade. Sangue armazenado na geladeira tem concentração do BPG diminuída. Efeito do CO2 na afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. O CO2 se liga a grupos básicos da hemoglobina, formando a carbohemoglobina ou carbaminohemoglobina, tá? Que é a hemoglobina com o grupo carbamato. Isso forma pontes salinas na molécula, estabiliza a forma tensa, favorece a liberação do oxigênio. É explicado pelo efeito Haldane. Lembra do efeito Haldane? Eu não lembro, não falei. Mas alguma coisa assim, é que tipo, quando tem oxigênio, a afinidade pelo CO2 diminui. Ó, vê só o que é o efeito Haldane. Vamos ler bonitão aqui, pra eu também não tá falando coisa da minha cabeça. Minha cabeça é muito
confiável. Ó, efeito rodando. Tá? Ó. Quando a hemoglobina se liga ao O2, sua afinidade pelo CO2 é diminuída. E quando se desoxigena, sua afinidade pelo CO2 aumenta. Isso é o efeito rodando. Tá, quando a hemoglobina está com oxigênio, a afinidade pelo CO2 diminui. E quando a hemoglobina está sem oxigênio, a afinidade pelo CO2 aumenta. Ok. Aí, efeito pH na afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. O aumento na concentração de H+, favorece a ligação desses íons a radicais dos resíduos da hemoglobina, né? Gerando dessa forma grupos NH3+, que favorecem as pontes salinas, estabilizando assim a forma T. A hemoglobina tampona cerca de 70% dos íons H+, gerados pela hidratação do CO2. Lembra da hidratação do CO2? CO2 mais água forma ácido carbônico, H2CO3, que se dissocia em HCO3-, íon bicarbonato, e H+. Então, quanto mais CO2 no sangue, mais H+ você vai formar, e quanto mais H+ no sangue, mais ácido vai estar ali o meio. A hemoglobina... pronto. Efeito Bohr. É a tendência de liberar O2 em valores baixos de pH, certo? A hemoglobina oxigenada, né? A HbO2 mais H+, libera O2 e forma e incorpora o H+, quando libera o O2, formando a HHB. E quando a HHB recebe oxigênio, ela libera o H+. Então, é uma reação que se mexe, né, se movimenta se desloca, né, para os dois lados. Troca isohídrica ou isohidrogeniônica. Efeito da temperatura na ligação do oxigênio à hemoglobina. Aumento da temperatura enfraquece a ligação da hemoglobina com O2. Saturação normal de gás oxigênio, 95 a 100%. Percentual de oxihemoglobina presente no sangue arterial é a saturação de O2, né? Aí tem um negócio do mal da montanha nos slides. Enfim, você vai aumentando a altitude, diminui a rarefação do ar, e com isso, né, você pode sofrer mais com os efeitos da hipóxia ou hipoxemia. Enfim, não é exatamente a mesma coisa, mas um leva o outro, né? Hipóxia é quando chega a menos O2 nos tecidos. Hipoxemia são, tipo, quantidades reduzidas de oxigênio no sangue. Aí, vamos falar, tipo, vamos fechar essa ideia da regulação do H+, da bioquímica da respiração, para eu falar de forma mais detalhada do equilíbrio ácido básico. Ácidos são produzidos no decurso do metabolismo. O metabolismo gera CO2 no interior das células. Esse CO2, na presença de água, né, ele reage com a água formando ácido carbônico, que libera H+ e HCO3-. Ácidos não originados do CO2 são excretados pelos rins, não podem ser eliminados pelos pulmões porque não são voláteis. Por exemplo, o ácido lático, cetoácidos, né, produzidos do metabolismo dos lipídios. Enfim, o H+ no sangue diminui o pH. O pH sanguíneo, ele tem que estar em torno de 7,35 a 7,45. É importante que a gente mantenha o nosso pH dentro desse intervalo, né, nessa faixa, nesse intervalo assim estreito, porque as enzimas, elas atuam em um pH fixo, né, e ideal. Então, para as enzimas e outras moléculas biologicamente ativas atuarem, a gente precisa da estabilização do pH.
E aí a gente tem 3 formas de manter o pH sanguíneo no corpo. Quais são esses mecanismos, né? Através dos pulmões, através das hemácias ou através dos rins. Vamos detalhar. Um pH em torno de 7,35 a 7,45, ou seja, numa faixa ideal, significa que a gente vai estar com a concentração sanguínea de H+, em torno de 35 a 45 nanomol por litro. O sangue e os tecidos contêm sistemas tampão que minimizam as alterações na concentração de H+. O principal tampão é o tampão bicarbonato, que é um sistema aberto, em equilíbrio com o ar atmosférico. HCO3- íon bicarbonato, neutraliza os íons de hidrogênio liberados pela célula. Então, pronto, vê. Falamos o quê? Que as células, elas têm como um dos subprodutos do metabolismo o CO2. O CO2 acidifica o sangue, porque na presença de água, o CO2 vai reagir formando ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, libera H+ e bicarbonato. O bicarbonato, ele é responsável por tamponar os íons, os íons H+. Então, quando você tem muito H+ no sangue, o bicarbonato vai capturar esses H+, vai incorporar esses H+, para diminuir, enfim, a quantidade de H+ no sangue, beleza? Então, é o principal tampão do nosso corpo, é o tampão bicarbonato, que, repetindo, neutraliza os íons de hidrogênio liberados pelas células. Outros tampões, falamos, hemoglobina, também tampona H+, lembra que a hemoglobina, ela incorpora H+, quando ela libera O2, então ela ajuda também a neutralizar esses íons de hidrogênio. E tem os tampões intracelulares, como proteínas, né, algumas proteínas, e fosfatos dentro das células, beleza? E aí vamos falar como é que os pulmões e rins atuam na manutenção, enfim, do pH sanguíneo, participam desse equilíbrio ácido básico. Vê, aumentou o H+ no sangue. O íon bicarbonato vai incorporar o H+, formando H2CO3, e o H2CO3, que é o ácido carbônico, por ação da enzima anidrase carbônica no interior das hemácias ou nos rins, é convertido em CO2 mais água. E esse CO2, então, é expelido, é excretado, tá? Pelos pulmões. Tudo bem? Então, basicamente, se você tiver com muito CO2 no sangue, o que acontece é... Não, perdão. Basicamente, se você tiver... Não, peraí, já a gente fala de alcalose e acetose, me arrependi. Tá, e aí se você tiver com um pouco H+ no sangue, o que acontece? Aí, você, tipo... Você pega o CO2, reage com água, forma H2CO3 e libera H+, tá? Acidose, processo que leva à diminuição do pH sanguíneo. Então, pode ocorrer por diminuição da quantidade de íon bicarbonato ou por aumento da quantidade de CO2. Acidemia, que é o aumento do pH sanguíneo, pode estar associado à hipercalemia. A alcalose, que é o processo que leva ao aumento do pH sanguíneo, pode ocorrer por aumento do íon bicarbonato, que vai estar capturando muito H+, e aí isso vai diminuir a quantidade de H+ no sangue, né? Então, diminui o pH, deixa o sangue mais básico, aumenta o pH, deixa o sangue mais básico. E a alcalose também pode ocorrer por diminuição do CO2. Então, você vai liberar também menos H+, e isso eleva o pH sanguíneo. E, enfim, deixa o sangue mais básico. A alcalemia, o valor de pH maior que 7,45, pode estar associada à hipocalemia. Eu tinha falado isso no outro vídeo. Basicamente,
porque a alcalemia pode estar associada à hipocalemia e porque a acidemia pode estar associada à hipercalemia. A explicação disso é porque o potássio, tipo, quando você tá com muito H+ no sangue, aí as células vão tentar pegar esse H+, pra, tipo, diminuir a quantidade de H+ no sangue, né? Falando de forma bem grosseira. Aí, quando o H+ entra na célula, o potássio sai. Então, você fica numa condição, você entra num quadro, né, de hipercalemia. Enquanto na alcalemia é o contrário. Você tá com pouco H+ no sangue, seja por excesso de íon bicarbonato, ou enfim, acúmulo de outras bases, seja por diminuição do CO2, e isso faz com que a célula jorre, engraçada essa palavra, enfim, lance H+ na corrente sanguínea, e nisso o potássio entra na célula, a pessoa pode ficar aí com a hipokalemiazinha. A gasimetria, o exame determina os gases no sangue, medição da pressão de O2, pressão de CO2, do pH. A partir deles calcula-se a concentração de íon bicarbonato, enfim, então fornece valores aí e informações cruciais, né, sobre o EAB do sangue, beleza? Vamos falar de forma um pouco mais aprofundada desse equilíbrio ácido básico. Metabolismo geral produz ácidos. Ácidos não voláteis, os provenientes da glicose, ácido pirúvico, ácido lático. Provenientes dos triglicerídeos, ácido beta-hidroxibutírico, ácido acetoacético. Provenientes das proteínas, ácido sulfúrico. Acredito que esses são os principais, não diria que esses são os únicos não, mas não sei. Esses são os que estavam no slide de Cristina, tá? E os ácidos voláteis do metabolismo? Ácido carbônico, né? Produzido aí na reação do gás carbônico com a água. Então, o CO2 é uma grande fonte de ácido no nosso organismo. E o CO2, ele é produzido na respiração celular, né? No metabolismo aí das células. Aí, quais são as bases? A principal base do nosso corpo é NH3, tá? Que é a amônia. E que é tóxica para o organismo, tá? Mas que é produzida aí na desaminação, naturalmente, das proteínas. pH fisiológico de alguns tecidos e fluidos. pH do sangue fisiológico, entre 7,35 a 7,45. Maioria dos tecidos, pH em torno de 7. No músculo esquelético, o pH vai até 6. Secreções estomacais, o pH próximo de 1, 2, né? O pH altamente ácido. Na urina, o pH varia de 4,5 a 8,5, dependendo da necessidade do organismo de secretar H+ ou HCO3-. As enzimas do sistema nervoso são particularmente sensíveis à mudança de pH. Proteínas intracelulares, enzimas, canais de membrana, são sensíveis ao pH, pois a função destas depende de sua estrutura tridimensional, né, que pode ser alterada quando ocorrem mudanças no pH. pH baixo, acidose. Neurônios tornam-se menos excitáveis, resultando-se na depressão do sistema nervoso central. A pessoa pode ficar confusa, desordenada, pode, inclusive, entrar em coma. pH alto, alcalose. Neurônios tornam-se hiperexcitáveis, convulsões, tremores musculares, inibições dos canais de potássio, levando à hiperpolarização, né, das células. E aí, o que acontece naquele negócio que eu tava falando mal da montanha é a acidose, né? Porque você vai ter um ar rarefeito, então pouco O2. Isso faz com que comece a ser acumulado o CO2 dentro do seu organismo, e o CO2 acidifica o sangue. E essa acidose pode gerar confusão, estado mental
né? Inclusive de alucinações e tal. Tá? Aí, mecanismos reguladores de pH no organismo, diluição, sim, verdade. Sistemas tampão, que é o que vamos falar, que neutralizam, né, os íons. E mecanismos respiratórios e renais. Os tampões. Temos os tampões extracelulares, como o bicarbonato, ácido carbônico, né? E as proteínas plasmáticas, como as albuminas e globulinas. E tem os tampões intracelulares, como as proteínas e os fosfatos, monofosfato e fosfato. Aí, ok. E os tampões ósseos, carbonato ósseo corresponde a 40% da capacidade de tamponamento do organismo. Íon sódio e íon potássio presentes no tecido ósseo também podem ser trocados por H+. Tampão ácido carbônico ou tampão íon bicarbonato. Lembra, CO2 mais água reagem formando ácido carbônico. E o ácido carbônico, ele pode ser... ele pode se dissociar, né, em H+, e HCO3-. Só que essa reação toda, ela corre para os dois lados. Então, ela pode tanto ocorrer no sentido de ida, né, como também no sentido de volta, no sentido inverso. Então, tanto o HCO3- pode reagir com H+, formando H2CO3, e esse H2CO3, ácido carbônico, na presença da enzima anidrase carbônica, produz CO2 mais água, tá? O CO2, tipo a reação do CO2 com a água produzindo ácido carbônico, ela ocorre naturalmente, mas de forma lenta. Então, por isso, essa enzima anidrase carbônica presente nas hemácias e nos rins ajuda a catalisar essa reação, tá? A equação de Anderson-Hasselbalch, aí é uma equação louca aí da química. pH igual pKa mais log da concentração de íon bicarbonato dividida pela concentração de ácido carbônico. Aí isso dá o pH sanguíneo. Tampão fosfato. H2PO4-, HPO4-2, H+, e tal, papapá. Sistema tampão das proteínas. Lembra que a proteína é formada por aminoácidos e um aminoácido tem como sua estrutura básica, sua fórmula geral, um carbono central, normalmente quiral, né? Exceto no caso da glicina, né? Que é o aminoácido mais simples. E aí esse carbono central se liga a um grupamento amino, ao grupamento carboxílico, né? COH, a um hidrogênio e a um radical, certo? Que vai mudar de aminoácido para aminoácido. Beleza. O grupamento amínico é capaz de receber H+, tá? E o grupo carboxila é capaz de, por outro lado, doar H+. Então, as proteínas também servem como, tipo, um sistema tampão, né? Também ajudam a tamponar o sangue, beleza? E os mecanismos, né, de regulação do pH no organismo. O mecanismo pulmonar, quando você tem uma diminuição do pH, o corpo vai entrar em taquipneia. Então, tipo, se você tem uma diminuição do pH é porque seu sangue tá mais ácido. Se seu sangue tá mais ácido é porque tá com muito H+. E aí isso pode estar acontecendo por acúmulo de CO2, excesso de CO2, ou por diminuição de íon bicarbonato. E aí, o que é que o bulbo, né, percebe? Através dos quimiorreceptores lá. E aí, o que é que ele faz? Ele manda você expirar mais para eliminar mais CO2 do corpo e, com isso, aumentar, tá? Eu ia dizer diminuir o CO2, né? E aí vai diminuir H+. Enfim, tá correto. Mas, enfim, em resumo, é para aumentar o pH do sangue, beleza? E quando o pH tá alto, aí você entra no estado de bradipneia. Porque se o pH tá alto, é porque ou o seu corpo tá com pouco CO2, ou tá com muito íon bicarbonato.
Então, se tá com pouco CO2, aí você respira menos para deixar reter mais essa molécula, certo? Então, deu para entender que pH baixo, taquipneia, para você ventilar mais, você expirar mais, excretar mais CO2 e com isso aumentar o pH sanguíneo. E pH alto, bradipneia, para você reter mais CO2, beleza? E acidificar um pouquinho mais esse sangue, diminuindo o valor do pH. Já o controle renal do pH sanguíneo, né? Reabsorção de bicarbonato. O controle renal do pH sanguíneo é possível devido ao contratransporte de H+, e íon sódio, e do transporte acoplado de HCO3- e Na+, íon sódio. 90% da reabsorção ocorre no túbulo proximal devido à maior quantidade de anidrase carbônica no lúmen do túbulo proximal que no distal. Ok? Enfim, 90% da reabsorção de bicarbonato. Tá, vamos lá. Vamos entender, senão vamos só ficar lendo. Porque você tá ficando meio cansada. Tô até pensando se não é melhor gravar esse vídeo depois. Mas enfim, ó, pessoal. O babado é que a gente tem um contratransporte de H+, e Na+. Contratransporte é o quê? Se o H+ entra na célula, o Na+ sai. Se o Na+ entra na célula, o H+ sai. Então, é um transporte de íons em direções opostas. Se um íon tá indo para um lado, o outro íon vai estar indo para o outro, beleza? E tem o transporte acoplado de HCO3- e Na+, que é um simporte, né? Pelo que eu entendi, eles vão se mover, se deslocar nas mesmas direções. 90% da reabsorção ocorre no túbulo proximal, devido à maior quantidade de anidrase carbônica no lúmen do túbulo proximal que no distal. Então, 90% da reabsorção de bicarbonato acontece no túbulo proximal dos rins, né, do néfron, porque vai ter mais anidrase carbônica. Então, você vai pegar o CO2 que se difunde ali pela membrana, vai reagir com água, e aí a anidrase carbônica vai formar H2CO3, que vai se dissociar em H+ e HCO3-. E aí esse HCO3- vai ser reabsorvido, volta para a corrente sanguínea. Beleza, entendi. Tampão fosfato. Para cada 1 H+ eliminado, gera-se 1 HCO3- que é reabsorvido. Secreção de H+ a partir do túbulo coletor cortical. Íons amônia, principal sítio de produção de amônia no túbulo proximal. Véi, é porque eu não sei muito de rim, mas seria bom se eu soubesse, pra eu, né, passar mais credibilidade aqui na minha informação. Mas acho que do pulmão deu pra entender, né? Aí, principal sítio de produção de amônia no túbulo proximal, para cada 1 H+ que é eliminado, gera-se 1 HCO3- que é reabsorvido. A produção de amônia é estimulada pela acidemia. Lembra que a amônia, o NH3, é a principal base do sangue. Então, se você tá com muito ácido, muito H+, acidemia, papapá, aí isso estimula a produção de NH3, beleza? Então, assim, em resumo, tem como você, tipo, regular o pH do sangue no corpo a partir de 2 mecanismos, o pulmonar e o renal. O pulmonar, ele é mais rápido, ele é imediato. Tipo, se teu corpo percebeu que tem muito CO2, aí o bulbo vai mandar a informação na hora para você ventilar mais, para você eliminar mais esse CO2 para tentar estabilizar o pH, né? Fazer com que ele retorne aos valores normais. Só que o mecanismo renal, ele, enfim, é altamente eficiente e importante. No entanto, ele é mais demorado. Pode ocorrer aí em dias, enfim, em horas ou dias, beleza? Aí, mas também, né, vai promover um controle bem eficaz do pH, tá? Alterações do pH, acidose, aí tem a acidose metabólica, acidose respiratória. E a alcalose, aí tem a alcalose metabólica e a alcalose respiratória. Basicamente, a acidose respiratória é o excesso de CO2
E aí, qual é o mecanismo que você vai usar? Rim, beleza? Que vai promover reabsorção de bicarbonato, beleza? Para tamponar o H+, né? O H+, do corpo. A acidose metabólica é gerada pela diminuição de íon bicarbonato. E aí, qual é o mecanismo que a gente vai usar? O mecanismo pulmonar, beleza? Aumenta a ventilação. A alcalose metabólica. Alcalose respiratória primeiro. Diminuição de CO2. E aí, o que é que você faz? Usa o rim, beleza? Para excretar mais íon bicarbonato. E a alcalose metabólica, excesso de HCO3 menos, tá? Ou acúmulo de base, enfim, beleza? E aí, qual é o mecanismo? Bradipneia. Diminui a respiração para reter mais CO2, para acidificar mais um pouquinho o sangue. É tanto que no diabetes, o que é que acontece? Você tem uma exacerbação do catabolismo de lipídios. Isso produz muitos ácidos, né? E esses ácidos se acumulam. E aí, o que é que você tem, né? Uma acidose metabólica. E aí, por isso que o paciente diabético, normalmente ele tá em taquipneia, tá ventilando mais e tal. Também existem os distúrbios mistos, que é quando a pessoa tem, por exemplo, uma acidose tanto metabólica como respiratória, tá? Que aí são de mais difícil diagnóstico. E em relação ao manejo, eu não sei exatamente como é que é, tá? Enfim. Aí tem a gasimetria, que é um exame muito importante que consegue fornecer informações pra gente do equilíbrio ácido básico e da oxigenação sanguínea de um paciente de forma rápida e precisa. Ele é muito aplicado, como é que diz? É muito... enfim. A gasimetria é muito usada, é muito aplicada mesmo nas UTIs. E ela vai permitir a análise dos gases presentes no sangue arterial através da coleta de sangue de uma artéria, que pode ser artéria radial, femoral, braquial. E aí você coleta um pouquinho de sangue, né, de uma dessas artérias. E se não tiver como acessar a artéria, tipo, pode usar outro vaso. Mas eu acho que não é tão comum, tá? O normal, o ideal, é que pegue da artéria mesmo. Aí, esse sangue coletado vai ser analisado pelo gasômetro, que é um aparelho que mede o pH, a pressão arterial de O2, a pressão arterial de CO2, a pressão arterial de íon bicarbonato e a saturação arterial de O2. O pH normal do sangue, a gente já conversou, que tá entre 7,35 e 7,45. A pressão arterial de O2 normal, ela varia entre 80 e 100 milímetros de mercúrio. A de CO2, entre 35 a 45 milímetros de mercúrio. A de íon bicarbonato tá entre 22 miliequimolar por litro. E lembra que o íon bicarbonato é a principal base do sistema tampão no sangue. É uma base conjugada e fornecida pela dissociação do ácido carbônico. E esse íon é regulado, né? A sua regulação, a sua quantidade, ela é ajustada principalmente pelos rins, tá? Então, o rim controla aí a quantidade de íon bicarbonato. E a saturação arterial de O2 é a porcentagem de hemoglobina ligada ao oxigênio, né, no sangue arterial. O normal é que ela esteja acima de 95%. Então, basicamente, a gasimetria avalia a oxigenação, diagnostica distúrbios no equilíbrio ácido básico, identificando se há acidose ou alcalose e qual a origem
desse problema, né? Ah, se for uma acidose, é uma acidose metabólica ou respiratória. Enfim. E aí é isso, tá? Então falamos sobre bioquímica respiratória, equilíbrio ácido básico e gasimetria. Aí, o que é que eu ia falar mais? Que na parte de equilíbrio ácido básico, eu não consegui falar tão bem sobre o controle renal do pH sanguíneo, né? A regulação feita pelos rins. Mas eu vou estudar melhor rins, sistema urinário, a coisa toda, pra ver se eu consigo trazer melhores informações, tá? Melhores explicações, melhor dizendo, né? E é isso, também tô muito cansada, meio gripada e tal. Então, e estressada também, esse fim de período. Mas enfim, é isso. Tchau, beijos de luz e uma boa vida pra todo mundo. Espero que tenha dado pra entender tudo. E é isso.